Bom dia, pessoal. Vamos começar mais uma aula de Física C. Agora a gente vai para a aula 19, tá? Não é um assunto novo. Na verdade, a gente vai unir o que a gente estudou lá na parte de campo elétrico com o que a gente estudou também na parte de potencial elétrico. Só para dar uma linha de raciocínio para vocês, lembra que a gente teve duas aulas sobre campo elétrico. A primeira aula a gente viu o campo elétrico produzido por uma única carga e depois na segunda aula a gente viu o campo elétrico produzido por um conjunto de cargas. E a partir daí a gente entendeu direitinho aquela questão relacionada a linhas de força, né? Depois, na aula da semana passada, a gente definiu dois conceitos que já estavam ligados a uma visão energética. Lembra que eu sempre comentei com vocês que a parte de campo elétrico ela derivou de uma teoria newtoniana de gravitação. Então, quando se fala de campo elétrico, você está falando de uma visão newtoniana para a determinação de algumas características elétricas, tá? Então, essa visão newtoniana é vetorial. Quando eu falei, né, na nossa última semana que a gente faria uma transição, né, de aspectos relacionados a esse conteúdo, que a gente iria sair de uma visão newtoniana para começar uma construção energética. Eu comentei com vocês para não ficar muito preocupado em entender o que significaria um potencial elétrico positivo, um potencial elétrico negativo ou um potencial elétrico nulo. Eu falei para que vocês tivessem preocupação em como lidar com essas ferramentas. Na hora que você aprendesse a lidar direitinho, né, com o campo elétrico e com o potencial elétrico, a gente avançaria no estudo do conteúdo para ver outros aspectos, para fazer uma correlação, né, direta entre o potencial elétrico e os conceitos energéticos, tá? Então a aula de hoje ela é basicamente para exercitar esses conceitos. Por isso que é extremamente importante que vocês se dediquem na resolução dos exercícios da apostila. Se vocês tiverem uma facilidade para resolver os exercícios da aula 19, é porque vocês estão muito bem na matéria. E aí a gente pode evoluir na aula 20, na aula 21, para entender essas ligações que ocorrem entre o potencial elétrico e a parte energética, tá? Então, só para recordar aqui com vocês, para a gente não perder ali, tá, a nossa linha de raciocínio. Para determinar o campo elétrico produzido por uma carga, lembra que a fórmula que a gente utiliza é essa aqui. E para determinar o potencial elétrico, a fórmula que a gente utiliza é essa aqui, tudo bem? Então, pessoal, olha o que eu vou propor para vocês como exemplo inicial dessa aula, tá? Eu coloquei aqui um quadrado em que o lado dele vale A, tá? Falei para vocês que o valor desse A é de 3 metros, falei que existe uma constante eletrostática aqui, né, no meio onde essas partículas se inserem, 9 vezes 10 na 9, e passei também o valor de cada uma das cargas que se encontra em cada vértice desse quadrado. Então falei que o Q1 é igual ao Q2, que é igual ao Q3, que vale 2 nanocoulomb, lembrando que nano é a mesma coisa que 10 na menos 9, tá? E falei que o Q4 é uma carga negativa com valor de 4 nanocoulomb, ou seja, 4 vezes 10 na menos 9. Então o que eu quero determinar? Veja lá, eu quero o vetor campo elétrico no centro, e quando eu falo vetor campo elétrico, eu estou querendo o quê? O valor, a direção e o sentido desse vetor, tá? E quero que você encontre também o potencial elétrico que tem no centro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou seguir uma ordem, tá? Conforme a gente estudou. Primeiro eu vou ter uma preocupação com o campo elétrico que a gente tem ali no centro, tá? Então, para facilitar a nossa análise, a primeira coisa, a primeira carga, a segunda carga e a terceira carga, notem que elas são positivas. Então, vou colocar aqui um sinal positivo, aqui um sinal positivo e aqui um sinal positivo. Já o Q4 é negativo, então vamos colocar aqui. O centro está sendo representado aqui por essa bolinha, e que eu posso chamar simplesmente de C. Como é que a gente representa o campo elétrico mesmo? Como é que é feito essa representação? Ele sempre sai da carga positiva e sempre entra na carga negativa. Então, qual foi o padrão que eu defini para vocês? Eu quero representar os vetores campo elétrico aqui no centro, una o ponto até o centro da carga. Na hora que eu unir o ponto até o centro da carga, já temos aqui a direção do vetor, tá? Sendo positivo, eu sei que o sentido desse vetor é saindo. Então está aqui, ó, o vetor campo elétrico produzido pela primeira carga, tá? Agora para o segundo, a mesma coisa. Una o ponto até o centro da carga, sendo essa carga positiva, tá? A gente vai ter então um vetor campo elétrico também saindo. Então está aqui, ó, o vetor campo elétrico produzido pela segunda carga. A mesma coisa acontece com a terceira carga. Olha ali, ó, ela também sendo positiva, esse vetor vai estar saindo. Então está aqui o campo elétrico produzido pela terceira carga. E por fim, o da quarta carga, por ser negativo, tá? Ele vai estar
entrando nessa carga, não esqueça disso, tá? Então o vetorzinho aqui negativo, ou melhor, o vetorzinho sendo, né, produzido por essa carga negativa, e está aqui então o vetor campo elétrico 4. A primeira coisa que eu quero que vocês percebam aqui, tá? Vocês entendem que para calcular o campo de cada uma dessas cargas, quais são os fatores que influenciam? O meio, onde as partículas estão imersas, o valor da carga e a distância, tá? Se vocês observarem aqui, o que nós temos? Essa carga e essa carga, elas são iguais em termos de valor. E elas estão à mesma distância do centro e estão imersas no mesmo meio. Então significa dizer que se o campo elétrico da primeira partícula tiver um determinado valor, o da segunda partícula e da terceira partícula tem exatamente o mesmo valor. Volto a dizer que a gente está falando do mesmo meio, do mesmo valor de carga e da mesma distância, tá? Então o que a gente já pode colocar aqui? Se você já tem certeza, tá, que o vetor 3 tem o mesmo valor do vetor 1, que tem o mesmo valor do vetor 2, então um vetor num sentido e outro vetor em outro sentido, eu já sei que esses dois caras eles vão se anular, tá? Agora, pensando aqui, o que sobrou dessa figura? Sobrou o E2 e sobrou o E4. Professor, mas o E4 me dá a impressão que você desenhou ele um pouco maior. Sim, eu desenhei ele maior, porque se é uma carga maior, ela vai produzir um campo mais intenso. Então, o que sobrou dessa minha figura aí? Ó? Dessa minha figura, o que sobrou foi isso, ó, um primeiro vetor para cá, que seria o vetor campo elétrico, né, produzido pela segunda partícula, e aqui um outro vetor, que seria o vetor campo elétrico produzido pela quarta partícula. Tá tudo bem? Se a gente agora compare o que a gente tem aqui com o que eu desenhei aqui no quadro. Então, o que a gente vai ter como vetor resultante? Se eu tenho dois vetores na mesma direção e sentido, e eu representar esse mesmo pontinho aqui embaixo, ó, tá? O que vai ser o nosso vetor resultante? A soma desses dois caras. Então, eu já sei, ó, que o vetor resultante que nós temos aqui, o vetor ali no centro, ele vai ter essa característica. Então, uma coisa eu já posso dizer para vocês. Eu não estou te perguntando como é que é o vetor campo elétrico ali no centro, então o vetor campo elétrico no centro eu já posso afirmar com bastante certeza que é um vetor campo elétrico que tem a direção dessa diagonal e o sentido apontando para a carga Q4. Por ser um quadrado, eu poderia dizer também que ele está inclinado 45 graus em relação à horizontal ou à vertical. Mas do jeito que eu falei também já é suficiente para entender. O vetor resultante está na direção da diagonal, que corta, né, que liga a carga 2 à carga 4, apontando para a carga 4, conforme está sendo representado aqui. Você fala, mas professor, mas a gente não vai calcular? Sim, a gente vai calcular. E vamos tentar calcular da seguinte forma. Ó, se a gente quer determinar o campo elétrico que nós temos ali, então o campo elétrico no centro, pelo fato dos dois estarem apontando na mesma direção e sentido, basta a gente somar o campo elétrico 2 com o campo elétrico 4. Tudo bem? Tranquilo? Lembrando que o 1 e o 3 eles se anularam. Só que agora a gente tem um detalhezinho aqui que a gente precisa trabalhar, tá? E essa distância aqui que a gente não determinou, tá? Porque essa distância aqui, ó, do centro até a borda, ou até, desculpa, né? Até o vértice, a gente tem que calcular quanto vale. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar com vocês aqui, ó, tá? Um triângulozinho. E olha o triângulozinho que eu estou montando aqui, ó. Olha como ficou fácil, ó, tá? Se você trabalhar com isso aqui, ó, vamos chamar essa distância, vamos fazer assim, ó, vamos chamar essa distância de x, para não confundir com o diagonal, tá? O que nós temos aqui? Aqui a gente tem a sobre 2, e aqui a gente tem o quê? A sobre 2 também, tá? E a gente poderia aplicar Pitágoras para determinar o valor desse x. Mas eu sinceramente não vejo sentido para isso. Por quê? Concordo que essa distância x aqui corresponde à metade da diagonal? Então, se corresponde à metade da diagonal, deixa eu te perguntar. Quanto é que é a diagonal de um quadrado? Ah, é o lado multiplicado por raiz de 2. Então, se aquela distância ela corresponde à metade da diagonal, então significa que isso aqui é a raiz de 2 dividido por 2. Considerando que esse A ele vale 3, conforme eu passei aqui para vocês, então a gente vai ter 3 meios de raiz de 2 metros. Pronto, determinando então qual é a distância das cargas até o centro desse quadrado. Tranquilão? Agora vamos continuar. Vamos abrir as fórmulas aqui. Então, para calcular esse campo elétrico ali no centro, olha o que eu vou ter. O E2 é K Q2 dividido por x ao quadrado, mais K
Q4 dividido também por x ao quadrado. Não esqueça que se essa distância aqui é x, essa distância é x, essa distância é x, essa distância é x. Agora vamos fazer lá as devidas substituições, porque eu posso colocar em evidência também o k e o x quadrado. Então a gente vai ter 9 vezes 10 na 9, dividido por 3 meios raiz de 2, elevado ao quadrado, que multiplica quem? Que multiplica Q2 somado com Q4. Tá claro que eu fiz ali para vocês? Lembrando que o Q4 é negativo, né? Mas como essas cargas aqui elas são moduladas, acaba que a gente vai só somar esses valores. Então, a substituição que eu fiz aqui, tudo bem para todo mundo, né? Tudo tranquilo. Então agora que a gente já sabe, né, como fazer aqui o cálculo, vamos só substituir os valores e vamos ver o que vai dar. Então, calculando o campo elétrico que a gente tem no centro, tá? 9 vezes 10 na 9, que é o valor do K. 9 vezes 10 na 9. Agora, resolvendo essa operação que nós temos aqui, ó, que é o 3 meios de raiz de 2. Lembra que esse quadrado vai levar todo mundo, tá? Então, vai ficar 9 dividido por 4 multiplicado por 2, porque a raiz de 2 ao quadrado é 2. Ainda, quanto é que vale o Q2? Ah, o Q2 vale 2 nano, né? Somado com o Q4 modulado, que vai ser 4 nano. Legal, então continuando. Quanto é que vai ser aqui esse campo elétrico? Esse 9 eu posso cortar com esse 9, e aí aqui vai ficar 1 meio embaixo, então vai ficar 2 vezes 10 na 9, que multiplica 6 vezes 10 na menos 9. 2 mais 4, 6, o nano a gente sabe que vale 10 na menos 9. Posso cortar isso aqui. O campo elétrico, então, que nós temos no centro, é um campo elétrico de 12 newtons por coulomb, e esse campo elétrico a gente já sabe qual é a orientação dele, conforme eu já disse lá anteriormente. Tranquilo? Então agora, pessoal, determinamos quanto vale esse campo elétrico. Notem que a análise que eu fiz foi uma análise vetorial. Por quê? Porque campo elétrico é visão newtoniana. Agora, pessoal, a gente precisa determinar qual é o potencial elétrico que tem lá. Só que o potencial elétrico é uma grandeza escalar, tá? Então isso não tem direção e sentido. Então olha como é que a gente vai pensar. A primeira carga vai produzir um potencial, a segunda carga vai produzir um potencial, a terceira carga vai produzir um potencial, a quarta carga vai produzir um potencial também. Então o potencial que a gente vai ter no ponto C seria o potencial produzido pela primeira, mais da segunda, mais da terceira, mais da quarta, tá? Então o que a gente pode pensar? O potencial depende do quê? Do meio, da carga e da distância, tá? Se depende do meio, da carga e da distância, então o potencial criado pela primeira, pela segunda e pela terceira carga são idênticos. E por que são idênticos? Porque a primeira carga, a segunda e a terceira, elas são iguais, então a mesma distância do centro, tá? Então vamos fazer assim, ó, o potencial do ponto C é 3 vezes o potencial da primeira mais o potencial da quarta. Você fala, professor, por que você colocou 3 vezes? Porque se isso é igual a isso, que é igual a isso, é a mesma coisa que falar 3 vezes do primeiro potencial. Então vamos abrir aqui cada uma das formas. Vai ficar 3, lembra que o potencial é KQ dividido pela distância, e aqui o potencial 4, que é KQ4 dividido pela distância. Então, continuando. O potencial, então, lá no ponto C, 3 vezes 9 vezes 10 na 9. Aqui, 2 vezes 10 na menos 9, dividido pela distância, que é 3 meios raiz de 2. Somado com 9 vezes 10 na 9, multiplicado por 4 vezes 10 na menos 9, isso aqui dividido por 3 meios raiz de 2, tá? Agora vamos continuar aqui o nosso cálculo. Olha lá então. Então, esse 3 eu posso cortar com esse 3. O nosso potencial, então, lá no ponto C vai ser o quê? Aqui vai dar 18 vezes 2, então vai dar 36 dividido por raiz de 2, né? E esse 10 na menos 9 eu posso cortar com esse 10 na 9 aqui. Então, só conferindo, esse 3 cortou, aqui vai dar 18, esse cara, divisão de fração, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, que vai dar 36 dividido por raiz de 2. Agora aqui, olha o que a gente tem. Esse 3, a gente pode cortar com esse aqui, que vai dar 3 aqui, tá? Então, a gente vai ter 3 vezes 4, 12. Com aquele 2 que está lá, 24. Então, menos 24
dividido por raiz de 2. Tudo bem até o momento? Então, olha o que eu fiz. Mantive o primeiro, multipliquei pelo inverso do segundo. Então aqui vai dar 6 vezes 4 dá 24, só que menos com mais vai dar menos. Como a gente tem o mesmo denominador, então a gente pode manter aqui o denominador e só fazer aquela operação que aqui vai dar 12. Então o potencial lá do ponto C é 12 dividido por raiz de 2, que eu posso multiplicar por raiz de 2 e dividir por raiz de 2. Então o potencial ali no centro, ele vai ser 6 raiz de 2 volt. Pronto, questão está resolvida. Então, pessoal, é extremamente importante que vocês tenham consciência de como lidar, tá, com o campo elétrico e com o potencial elétrico. A aula de hoje ela vai ser basicamente isso, né? Vocês vão pegar os exercícios, vai ter hora que ele vai perguntar só do campo, tem hora que ele vai perguntar só do potencial e tem hora que ele vai perguntar das duas coisas. Calcule tudo separado, porque potencial e campo são coisas que explicam, são grandezas que explicam coisas, né, parecidas, só que cada um no seu mundo. Campo está lá dentro do mundo newtoniano e potencial elétrico está no mundo energético. Agora eu vou fazer mais uma questão com vocês, mas eu vou fazer agora uma questão da apostila, tá? Eu queria que vocês fossem lá para a parte final da apostila e vamos resolver isso aqui. Então, galera, ó, deixa eu pegar aqui a minha apostilinha, tá? Na verdade, não está na apostila, eu deixei no celular, estava sem impressora. Vamos fazer aqui a leitura do enunciado e a partir dessa leitura a gente vai lá e calcula o que ele está pedindo para a gente, tá? Então vamos ver aqui. Galera, então, ó, acompanhando ali com vocês, tá? Seguinte, então estamos na página, pode localizar lá, aula 19, página 5, questão 18, tá? Vamos pegar a questão 18. Olha o que ele fala ali pra gente. Vamos acompanhar a leitura. Ele fala assim: duas cargas elétricas pontiformes, quando ele fala pontiforme, que o tamanho é desprezível, com valor de 6 microcoulomb e de menos 2 microcoulomb, são fixadas, respectivamente, nos pontos A e B de uma reta R, conforme mostra a figura a seguir. Então ele colocou uma reta suporte. Essa reta suporte aqui, ó, é uma reta que ele chamou de R, tá? E marcou uma carguinha aqui nesse ponto que ele denominou como ponto A. E essa carga aqui, que é a carga 1, é de 6 microcoulomb, tá? E aqui existe uma outra carga que foi colocada nessa posição. E essa outra carga, que é a posição B, tá? Ela tem um valor aqui, Q2, que é de menos 2 microcoulomb, ok? E essa reta suporte aqui, ela vai servir de referência para a gente. Ele disse que a distância que existe entre o ponto A e o ponto B é de 8 metros. Então, olha o que ele quer saber. Determine os pontos sobre a reta R, aonde o potencial elétrico ele é nulo. Então, eu queria que vocês pensassem assim, tá? Primeiro, raciocina comigo. Quando se fala potencial elétrico nulo, tá? Vocês entendem que a carga positiva ela produz um potencial positivo e a carga negativa ela produz um potencial o quê? Um potencial negativo. Então, se eu marcasse, por exemplo, um ponto bem no centro entre essas cargas, vocês concordam que a carga 1, por ser maior do que a carga 2, tá? A gente teria um potencial positivo maior do que um potencial negativo, não é verdade? Então a gente tem que achar um ponto aonde você tenha o quê? Aonde você tenha um distanciamento maior da carga maior. Fala, não estou entendendo, professor, por quê? Galera, uma carga maior não vai produzir um potencial maior? Vai, não vai? Então pensa, a carga de 6 microcoulombs, ela tende a produzir um potencial 3 vezes maior do que a de 2 microcoulomb. Então o que a gente vai ter que fazer? Encontrar um ponto onde ela esteja mais próxima da carga 2 do que da carga 1. Porque se isso acontecer, a influência da carga 2 é maximizada e a influência da carga 1 é minimizada, fazendo com que eles tenham o mesmo potencial. Então eu vou marcar um pontinho aqui, ó, e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto 1, tá? E esse ponto 1, ele é exatamente um ponto onde nós poderíamos ter um potencial nulo. E por que eu digo isso? Porque a carga 1 produzindo um potencial positivo e a carga 2 produzindo um potencial negativo, como ela é menor, se a distância for menor, ela influencia mais, essa influencia menos para produzir o mesmo valor e eles se anularem. Então o que a gente faz?
o potencial que nós temos ali no ponto 1 seria o potencial, vamos trocar isso aqui de ponto 1 para ponto X, tá? É melhor. Então o potencial que nós temos ali no ponto X seria o potencial criado pela carga 1 mais o potencial criado pela carga 2. Mas o enunciado quer que esse potencial seja quanto? Ele quer que o potencial seja nulo, tá? Então aqui vai ficar V1 mais V2, tem que dar zero. Vamos chamar essa distância aqui, ó, de distância D. E essa distância aqui vai ser o quê? Vai ser 8 menos D. Tranquilo? Então, resolvendo essa equação, olha o que nós temos. Como é que a gente calcula mesmo? Isso é Kq1 dividido pela distância 1 até esse ponto X. E aqui Kq2 dividido pela distância 2 até esse ponto X. Vamos me ajudar agora. O K é 9 vezes 10 na 9, tá? O Q1, quanto é que vale? O Q1 vale 6 vezes 10 na menos 6. E a distância que nós temos da carga 1 até esse ponto X, eu chamei de D. Tá? Então vamos colocar aqui o D. Agora, 9 vezes 10 na 9. Quanto é que vale o Q2? O Q2 vale menos 2 vezes 10 na menos 6, dividido por essa distância, que é 8 menos D. Então aqui, ó, 8 menos D. Legal. Agora eu vou pegar todo esse termo e já vou passar para lá, tá? Porque esse sinal negativo ele vai sumir. Então a gente vai ficar com 18 vezes 10 na terceira, dividido por 8 menos D, que é igual a 9 vezes 6, 54 vezes 10 na terceira, dividido por D. Então, olha o que eu fiz, ó. Só fiz as devidas multiplicações aqui. 9 vezes 2 negativo vai dar menos 18. Na hora que eu jogar para o outro lado, ele vai ficar mais 18, tá? 10 na 9 com 10 na menos 6 vai dar 10 na terceira. Olha que legal. Eu posso cortar isso aqui com isso aqui, tá? E a gente sabe também que 18 e 54, aqui vai ficar 3. Então a equação, ela ficou bem tranquila. Ficou 8 menos D, que é igual ao quê? A 3 dividido por D. Tudo bem para vocês? Tudo tranquilo? Só fiz devido simplificações. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos puxar aqui uma setinha aqui para cima, ó, tá? Para não ter que mudar a folha de quadro. E vamos multiplicar cruzado. Aí vai ficar D, que é igual a 24 menos 3D. Olha o que eu fiz, passei isso para lá, o 3 multiplicou esses dois, e passei isso para cá, o 1 multiplicou. Então vai ficar 4D, que é igual a 24, então esse D é igual a 6 metros. Perfeito. Então esse ponto X, ele se encontra a uma distância de 6 metros. Então, essa é uma posição. Você fala, mas professor, uma pergunta. A gente teria como deduzir isso aí de uma maneira um pouco mais inteligente? Porque é o que eu falei para vocês. Para um potencial ele ser zero, o potencial criado pela primeira tem que ter o mesmo valor do potencial criado pela segunda, só que um positivo e outro negativo. Essa carga não é 3 vezes maior do que aquela? Então, ela teoricamente produziria um potencial 3 vezes maior. O que eu faço então? Eu deixo o ponto 3 vezes mais distante da maior carga do que da primeira. Então eu vou ter 3 partes para uma. Se eu dividir 8 em 4 partes, vai dar 2 metros para cada parte. 3 partes para uma, vai dar 6 e 2 metros. Então, para a galera já mais desenvolta, tá? Já conseguiria chegar nesse resultado sem fazer sequer um equacionamento. Tá? Aí você fala, mas professor, e existe algum outro ponto onde o potencial ele possa ser nulo? Eu acho que sim. Olha o que eu falei para vocês. Se a gente analisar, tá? Que a gente precisa buscar um ponto em que ele esteja mais próximo da carga menor do que da carga maior, existiria um ponto aqui também onde esse potencial ele poderia ser nulo, tá? E esse ponto onde o potencial poderia ser nulo seria um ponto Y. E aí o que você faz? Você vai chamar essa distância aqui, ó, tá? Vamos chamar essa distância de A. E vamos ver então como é que seria. Você também pode fazer a mesma jogada, fazer as proporções. Que esse cara tem que estar 3 vezes mais distante do que aquele ali. Então você já conseguiria saber também qual é o resultado. Você fala, professor, então como é que a gente vai equacionar? Exatamente da mesma maneira, tá? Eu vou fazer com vocês com calma, mas depois eu queria que vocês avaliassem a resposta para ver se vocês conseguem sacar isso que eu disse.
que tem que estar 3 vezes mais distante do que da carga maior do que da carga menor. Então, de novo, o potencial do ponto Y, tá? Potencial do ponto Y é igual ao potencial criado pela primeira carga mais a segunda carga. Só que isso é zero. Então aqui vai ficar Kq1 dividido pela distância. Qual é a distância da carga 1 até esse ponto Y? É 8 mais A. Então vamos colocar aqui, ó, 8 mais A. Legal. E aqui vai ficar Kq2 dividido pela distância que nós temos de Q2 até esse ponto Y. Então, isso aqui vai ser uma distância A. Legal. Vamos abrir agora os valores, vocês vão notar que o equacionamento vai ficar idêntico. 9 vezes 10 na 9. Aqui, 6 vezes 10 na menos 6. E aqui, 8 mais A. Aqui você tem 9 vezes 10 na 9. Aqui você tem menos 2 vezes 10 na menos 6. Dividido pela distância que é A, tá? Vou jogar de novo isso para cá, vai ficar assim, ó, 18 vezes 10 na terceira dividido por A, que é igual a 54 vezes 10 na terceira dividido por 8 mais A, tá? Então olha o que eu fiz, ó, peguei o cara negativo e joguei para cá. Posso cortar o 10 na terceira com 10 na terceira, o 18 com 54, que aqui vai dar 3. Então olha como é que ficou nesse equacionamento. 1 sobre A é igual a 3 dividido por 8 mais A. Multiplica cruzado, 8 mais A é igual a 3A. Então 8 é igual a 2A. Então esse A, ele tem aqui 4 metros. Legal, agora vamos lá. Se a gente avaliar então a distância que nós temos até o ponto Y, aqui ó, 8 mais 4, 12 metros. Então agora, olha o que nós temos aqui. Eu disse para vocês que o distanciamento ele deveria ser o quê? 3 vezes maior, né? 3 vezes maior, porque se essa carga é 3 vezes maior que aquela, ele tem que estar 3 vezes mais distante para produzir o mesmo potencial. Notem, que distância é essa? 12. Que distância é essa? 4. 12 é o triplo de 4, que é a mesma proporção que a gente teve ali também. Então, matamos a questão. Vamos só ver agora o que fala ali pra gente. As alternativas, na verdade, não é uma alternativa, né? Na verdade, é uma questão aberta. Então, esses são os pontos. Determine os pontos sobre a reta em que o potencial resultante é nulo. Perfeito, então. Galera, uma ótima semana para vocês, um ótimo estudo também, e a gente se encontra semana que vem. Tchau, tchau!